nome é Brito e eu, Maldição. Marechal, o que aconteceu com aquele homem? Por que ele falava daquele modo e queria se matar? O sargento entrou em pânico. Não é incomum no campo de batalha. Nem tem hora e lugar para ocorrer e os motivos podem ser diversos. Esses são alguns dos balões, digamos assim, aqui de Duque e as Mortes. Uma história em cartoon, em quadrinhos, como queiram, organizada pelo Frank Tartarus e o Adam Marini, designers gráficos e ilustradores, que nos brindam com as suas presenças no Café com Letras desta semana. E de imediato eu já saúdo vocês, Frank, Adam. Olá, obrigado pelo convite. Uma honra tê-los conosco. E vocês fazem, para quem não é muito iniciado nos quadrinhos, que nós estamos tratando aqui de gibi. Quer dizer, há todo um aparato aqui de roteiro, de cenas organizadas, o próprio posicionamento dos balões, dos diálogos, um misto com narrativa. Tudo isso nós vamos detalhar no decorrer do programa. E vocês fazem uma brincadeira um tanto romanceada com a história do Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, né? O único oficial que chegou ao status de Duque, né? No Exército Brasileiro. Então eu gostaria que vocês começassem, num primeiro momento, situando o nosso telespectador, sobretudo aquele que não é muito iniciado no formato dos cartoons. E aqui, inclusive, faz parte de um projeto maior que é o Grupo Tesla. Vocês têm um grupo que se reúne para fazer quadrinhos isolados, publicam na web e, periodicamente, também há a organização de livros, que é o caso aqui. Então, gostaria que vocês começassem explicando tudo isso. Bom, primeiramente falando sobre os quadrinhos no Brasil, né? A maioria das pessoas ela está familiarizada com o quadrinho da Turma da Mônica, quadrinho Disney, as tirinhas de jornal e o próprio cartoon que satiriza política, esportes. É uma boa porta de entrada. Uma boa porta de entrada. Eu, por exemplo, comecei assim, Disney, Turma da Mônica. Mesmo meus pais não tendo muita tradição da leitura, pessoal mais antigo, para quadrinho não, mas minha mãe chegava com quadrinho, e aí tal. Claro. Mas que é uma leitura bastante simples, né? Porque normalmente tu vai ter um enquadramento sempre de frente, tu vai ter uma linha mais suave, mais harmônica, assim. As pessoas geralmente elas acabam se afastando depois dos quadrinhos, porque vem toda aquela questão da educação de literatura nas escolas, que eu acho que é um pouco problematizante, porque tu coloca uma criança, um adolescente para ler o Machado de Assis com 16 anos... Não é muito simples. Não é simples. E isso atrapalha um pouco do gosto da leitura. E, de forma geral, ele se afasta tanto da literatura em prosa, quando ele vai acabar se afastando de quadrinhos. E aí ele não vai ter um contato com o quadrinho americano, o quadrinho europeu, que são um pouco mais sofisticados. Hoje em dia, ainda bem que tem o mangá que está cumprindo bastante essa função de atrair novos leitores. Pois é, nas livrarias já é possível ver sessões de HQ, sim, de quadrinhos. Agora, claro... Uma coisa que 10 anos atrás não existia. Mas vocês trabalham com material elaborado e nessa linha aqui os livros não são tão baratos, porque envolve uma capa dura, envolve, sim, daqui a pouco um papel couché, um trabalho de impressão, de tonalidade maior, porque também tem isso, o quadrinho ele não é atrativo graficamente, também não chama atenção, né? Exato. Tudo faz parte de um pacote que a gente falou de atrativo, até para manter, não é bem a prioridade, mas até para manter uma certa durabilidade para o produto também. Tem nos quadrinhos mais descartáveis, que tu vai ler, joga lá num canto, sim, tem como tu bota na estante para ficar bonitinho. Aqui nós temos um caráter de livro, né? Isso. E pegando a história em si, vocês fizeram uma pesquisa histórica com relação ao Duque de Caxias e a intervenção dele em duas batalhas mais específicas.
a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Balaiada no... Não, a Balaiada não, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. Mas é citado em algum momento a Balaiada no Maranhão? Sim, sim. É nesse sentido. Então, há essa experiência de 2 conflitos regionais mais fortes e depois o ponto cume do livro, aí sim, na Guerra do Paraguai. Então, nós teríamos 2 revoluções regionais, Balaiada no Maranhão, Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, de uma forma mais en passant, e depois uma caracterização maior na Guerra do Paraguai. Vocês não têm a pretensão aqui de contar a história tal como foi em quadrinhos, não. Mas vocês se inspiram em episódios históricos envolvendo a carreira militar do Duque de Caxias, e aí fazem todo um jogo dos próprios quadrinhos, alucinações, até que ponto seria efeito do amigo que vai conversar com ele e toma um vinho, daqui a pouco se ele estaria embriagado, se ele estaria num estado de morte. Como foi a construção dessa narrativa? Principalmente tu, Frank, que vocês fazem uma divisão de funções nos quadrinhos. Sim. Tu és o roteirista. Eu vou falar um pouco de como foi a construção do roteiro e depois o Adam fala como foi a pesquisa para as referências visuais. Eu e o Adam, a gente acordou que a gente queria fazer uma história um pouco mais adulta, assim, porque a gente tinha acabado de fazer Os Novos Atlantes, que é uma história mais para todas as idades, assim, mais, vamos dizer, infanto-juvenil. E a gente resolveu, então, fazer alguma coisa que tivesse um tema interessante. E alguns anos eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a época do Império. E eu acabei dizendo assim, eu tenho essa figura do Duque de Caxias, que é uma figura controversa, e é um cara que fez inúmeras guerras, tanto dentro do país quanto fora. E eu pensei em alguma coisa assim, relacionar ele com a morte, né? E aí eu pensei naquela coisa, tipo o sétimo selo, por que ele não se encontra com a morte? E ele começa, aí ele começa a falar da vida dele. E aí eu fui pesquisar a respeito da vida dele. A vida privada dele, existem pouquíssimas informações. Porque ele era muito reservado e era uma época que, se tu ia ter alguma crítica, tu ia ter uma biografia sobre uma figura pública como ele, era muito mais para engrandecer essa figura do que para tu pegar e criar uma narrativa em cima dela. Até pelos cargos que ele ocupou, né? Então era muito difícil tu pegar assim, que nem a questão da Guerra de Porongos no Rio Grande do Sul, que é uma coisa obscura ali, não se sabe se o Duque de Caxias teve participação direta no massacre ou não teve. Ninguém ia na época investigar isso. E aí, então, eu peguei esses elementos e eu fui construindo em cima do histórico dele, que nem essa questão da Balaiada, que foi um conflito muito violento, que é da onde ele retira a alcunha de Barão de Caxias, né? E depois ele vai virando, até ele chegar em Duque de Caxias. Ele tira o nome da região de Caxias. A propósito que tu está citando aí os conflitos, eu estou aqui passando, a nossa equipe já coloca na tela também, para quem nos acompanha. Aqui está o episódio da Surpresa de Porongo. Aqui temos um... Não é o episódio de Porongos. A gente faz algumas referências aos Lanceiros Negros. Aqui tem um negro agonizando, aqui com sangue espirrando e tal. Seria, digamos, uma forma adaptada, mas enfim, ilustrando o que tu falas aí. Sim, de ter essa questão da escravatura no Rio Grande do Sul e como os negros foram utilizados, né, durante a Guerra Farroupilha. E partindo então desse princípio de pegar alguns elementos históricos, pegar algumas informações sobre a vida pessoal dele, aí eu comecei a construir uma narrativa mística, fantasiosa em cima disso. Que é ele se encontrando com quem pode ser a morte, ele se encontrando e ele narrando a vida dele, como tu disse. Esse encontro que ele tem com o Gonçalves de Magalhães, que é um amigo dele que chega para visitar ele, tu não sabe se é a morte ou se é de fato Gonçalves de Magalhães, se eles estão só bêbados ali, se o Duque está delirando e aquela conversa nem existe. Então tudo isso eu deixo dúbio de propósito e cabe daí ao leitor tirar suas próprias conclusões. E agora pode falar um pouco, Adam. O Gonçalves de Magalhães se situam aqui, até vou ler aqui, ó. Sim. Domingos José Gonçalves de Magalhães, Visconde de Araguai. Foi médico, diplomata, poeta romântico, amigo íntimo e secretário
de Luiz, na Balaiada do Maranhão ali, que eu citei, e na Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. Então, vocês também situam, quer dizer, o ambiente. Sim. Quer dizer, nós estamos ali, 1840, 1850, o que está acontecendo no Brasil? Do ponto de vista cultural, é o ápice do movimento literário do romantismo. Então, vocês também situam esse personagem. Há um cuidado de contextualizar. Bom, o Duque de Caxias era um militar, mas ele daqui a pouco lia alguma coisa. Sim, ele daqui a pouco tinha amigos escritores. Eu parti da construção da história do leitor não precisar ter nenhum conhecimento prévio. Tudo que a gente vai apresentando na história, o leitor vai entendendo. E aquilo que fica, assim, uma referência histórica, a gente colocou o glossário no final exatamente para solucionar essa dúvida que surgia. Na verdade, tudo é feito de uma maneira assim, tu não pode fazer simplesmente só fatos históricos reais, que tu vai estar só criando uma biografia. Isso Exatamente. Não é o que o leitor de quadrinho quer ler. Tu tem que ter o elemento fantástico. Tu pode situar as pessoas nesses eventos que são, querendo ou não, são grandiosos, né? A Guerra do Paraguai, a Revolução Farroupilha, para não ficar uma coisa até intimista demais, já que a gente está falando do Duque, é só o cara conversando. Não, a gente quer deixar uma coisa com um pouco de épico também. Tu pode situar a pessoa nesses eventos grandes e também ter o elemento fantástico, né? Que é ele lidando com as mortes, se ele está um pouco alucinado quanto a isso ou não, se realmente aconteceu. Então tu tem que ter esse elemento fantástico para não ficar focado no real, que acaba até... a pessoa acaba perdendo um pouco o interesse. Tem que deixar mais interessante a história. O quadrinho tem que ter esse tipo de... Nós estamos até aqui muito mais focados na estrutura narrativa do livro. Mas como se propõe a uma história em quadrinhos, eu vou folhear e comentando e gostaria de ouvir vocês também. Por exemplo, inicia com uma cena aberta, um diálogo clássico, e aqui o Duque de Caxias já numa fase... o terminal seria uma colocação... até pejorativa, mas ele está na fase final da vida, ele já é um idoso, está aqui em uma cadeira de rodas, é provocado então por esse amigo, Gonçalves, o escritor, a tomar um vinho e fazer algumas reflexões. E aí não fica claro se esse escritor seria de fato um personagem ou seria uma alucinação ou um convite para aquela reflexão. Ou seria a morte. Ou seria a morte, né? Aquela Mais reflexão. uma personificação mesmo. Mas enfim, e aí vocês começam a exercer algumas técnicas e aí para o leitor mais rigoroso isso será necessário, inclusive, para compreender a narrativa do livro. Olha só, aqui há uma estrutura de teias para cercar muito bem os diálogos e o caminho pelo qual o leitor deve percorrer para se entender na leitura. Um formato de esquerda para a direita, de cima para baixo, mas com nuances de linhas. Sim, eu utilizo como ele começa a falar sobre um mapa que ele fez, então a gente utilizou vamos dizer, fazer os rios ali, uma geografia do próprio mapa, para brincar com isso. Porque o quadrinho, ele trabalha com essa questão da imagem, né? Então, o quadrinho não precisa ser um quadrinho mesmo. Tu pode criar uma forma, tu pode, por exemplo, utilizar a silhueta do personagem e colocar essa silhueta como fosse o limite do quadrinho. Ou então tu pode usar um objeto, como uma faca, uma espada, para delimitar uma árvore, para delimitar... Tem os próprios balões. Os balões, tudo que está na página, ele guia o olhar do leitor. Todos os elementos. Aqui tem quadrados mais específicos. Aqui vocês criam aquelas bagunças de quadros de época que até rememoram um pouco de Exília, que foi um outro livro de vocês. Aqui os personagens num tom de mais entropia, aquela lembrança bem bagunçada, daqui a pouco o sujeito que está sonhando e começa a misturar personagens e cenas desconexas. Tem aqui... Porque essa parte é uma canção, né? E aí ela tem uma certa poética. E aí eu disse pro Adam, olha, Adam, ali não tem quadrinho. Ali tu vai botando as imagens. Se tu quiser até comentar como é que foi o teu processo criativo. Um pouco foi a pessoa... Tu pode ver que o leitor ele vai ser guiado pelos balões. Aí não interessa onde ele vai olhar antes ou depois. Contanto que ele siga de cima para baixo, esquerda para direita. Não vai fazer muita diferença nessa página, porque faz parte da temática dela. É um caos. Um conjunto só, né? Isso. É um caos,
tem uma cena mais tranquila e tal, mas... É uma associação de palavras com imagens. Ela não precisa seguir uma sequência lógica como o restante das páginas. Então ela meio que segue uma canção também, que é uma coisa mais orgânica. Esse tipo de coisa. Mais tranquilo. Vocês brincam também com uma paixão de juventude que ele teria tido, uma moça mestiça. Aqui é... E cega, hein? E aqui inclusive tem todo o roteiro idealizando, né? Um possível casamento, aquela história toda. E depois esse cenário, entre aspas, mais bagunçado, ele se reproduz com figuras como... que nós poderíamos classificar como aquelas bestas medievais, os bestiários da Idade Média, os monstros. Sim. Que aí é aquele esforço literário de todos e que acomete vocês também. Até algumas no coisas... sentido de descrever a morte, Algumas né? coisas que a gente utilizou Ao são... fogo aqui, sim, Simbolismo, medos, esse tipo de coisa, né? A gente utilizou até algumas coisas da mitologia indígena do Brasil, como a Iorema, a Anhangá, né? A Anhangá era tipo... As pessoas definem como o demônio dos indígenas, mas na verdade ele era um espírito da floresta. Aqui nós temos, eu vou tentar localizar, estou folhando aqui, ele muda de cor também, ele vai ficando pálido, ele vai ficando mais sombrio. O próprio diálogo que ele tem com o interlocutor já é um pouco mais distante, não é um cenário mais tão afável quanto uma sala de jantar. E depois vocês trabalham muito bem a figura dos monstros. Ó, aqui está muito claro isso. Aqui, por exemplo, essa figura aqui com a língua de fora é uma besta de Idade Média clara, assim, um monstro assim, isso aí está te levando. Eu acho que essa é a personagem mais divertida que tem na história. Escrever foi essa velha da caverna aí. Mesmo se passando o tempo inteiro numa caverna no escuro, foi bem interessante, questão de cores, diálogos, até, e inclusive o Duque aparece bem pouco, né? Sim. Essa parte final, né? Sem querer largar spoiler, né? E aí tem um jogo com fogo também, né? Que é a única fonte de luz, inclusive, ali, né? Do fogo pode perceber que todos os momentos, que a história se divide em 4 partes, né? O momento presente, que se passa em 1880, onde o Duque está conversando com o Gonçalves de Magalhães, e depois ele vai para a juventude dele, em 1820, aí a terceira parte é em 1842, durante a Guerra Farroupilha, e em 1868, 70, que é a Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. E todos esses momentos a gente sempre utiliza a questão do fogo, tá? E tem uma outra questão também bem mais sutil, que é... existe também a questão da cegueira, de tu não ouvir e de tu não sentir e de tu não falar. Sempre a gente vai lidando também com os sentidos durante a história, né? Como afeta a narrativa também. Bem, como nós sempre fizemos no decorrer do programa, vamos dar uma pausa então para chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui os designers e ilustradores Frank Tartarus e Adam Marini, com Duque e as Mortes, eu vou pedir que vocês aí se alternem, compartilhando com quem nos acompanha neste momento dicas de autores, podem ser clássicos, lançamentos, escritores desconhecidos. Bom, o espaço é de vocês para compartilhar aí o que vocês têm lido ou o que vocês já leram e consideram interessante. Começa contigo. Bom, eu li um quadrinho muito bom, agora nas últimas semanas, que se chama A História de Jack Chan Rockchai, que é um autor fictício de quadrinhos da Malásia, contado por um autor, claro, real, né, quadrinista, e dentro dessa história ele usa tanto pinturas quanto colagem, design gráfico para compor a narrativa, que é a história dos quadrinhos na Malásia desde os anos 50. São 50 anos de história, contando desse autor fictício, e no meio disso também tem a história da Malásia, como lá os britânicos acabaram, eles acabaram se libertando dos britânicos, como ficou a briga interna para formar outro país e tal. E um quadrinho assim que mostra realmente até onde pode ir a mídia dos quadrinhos, que todo mundo pensa que está saturado de alguma maneira, mas lendo aquilo diz, olha, caramba, dá para fazer muita coisa nova ainda dentro da mídia dos quadrinhos. Então minha dica é essa.
Frank. Bom, eu vou fazer uma dica de não quadrinhos, que tem uma relação certa com o Duque de Caxias, que é A Classe Média no Espelho, do Gessé de Souza. Ele é um sociólogo e ele faz uma análise, então, de como surgiu a classe média no Brasil e como ela se comporta com as classes mais pobres e as classes dominantes. E é bem interessante porque ele traz muito essa questão escravocrata. Que, né, o Duque foi um grande agente da escravidão no Brasil. Acaba sendo uma figura política numa situação meio, né? Às Sim. vezes mais para cá, às vezes mais para lá, né? Tem muito disso, né? Exato. Numa das cenas vocês promovem, eu estava folheando aqui para mostrar as ilustrações, enquanto vocês comentavam, uma das cenas vocês promovem até brincando com o título aí que tu colocas, sobre o Duque de Caxias, tem um momento que ele para assim e se vê no espelho, né? Sim, exatamente. E aí vem todo o contexto de reminiscências, né? Do que isso provoca. Vocês têm a pretensão de causar alguma hipótese sobre como ele teria morrido, alguma coisa, ou aí ficou a critério do leitor? Não, isso? fica a critério do leitor, não... Que até nós não vamos contar o final, mas o final também não esclarece coisa alguma, né? Bem aberto. Não, a né? ideia sempre foi essa, assim, a gente não quer esclarecer nada, a gente não quer dar respostas, a gente quer criar dúvidas com a história. Claro. Dúvidas, questionamentos e, querendo ou não, a gente mal e mal raspou a superfície da coisa, por mais elementos que a gente jogue, até os lanceiros negros, a pesquisa que a gente fez, a gente quis incluir o máximo de coisas que a gente tinha no espaço disponível para nós, né? Mas mesmo assim a gente sabe que arranhou bastante a superfície do que dá para ser falado desse assunto, né? Sim, e ainda tratando do traçado da ilustração e do próprio projeto, vocês pretendem dar sequência, fazer algum traçado ou uma sequência de quadrinhos específica para a web, ou vocês vão continuar, talvez, esses encontros periódicos em caráter de oficina, desenvolvendo material, e aí daqui a pouco edita mais um livro? Como que se dará a sequência do trabalho? Tu diz em questão de produção de quadrinhos para o web mesmo? Aí dentro do grupo Tesla, imagino que é o guarda-chuva maior, né? Acho que a gente tem, sim, alguns planos de alguns quadrinhos para a web, mas ainda estão em estágio inicial, né? E o Tesla, eu acho bom eu explicar um pouco o que é, porque até agora a gente falou bastante do Duque e não explicou o que o Tesla é. Daqui a pouco eu vou... Na verdade, nossa intenção com o Tesla não dá... Nossa ideia principal não é dar seguimento para o que a gente já lançou, e sim sempre fazer uma obra nova, né? Até para dar um ar novo, uma renovada, um novo desafio, né? Então, acaba deixando até mais interessante o nosso trabalho. Sempre para a pessoa que tem contato com o quadrinho quando chega... Esse quadrinho, ele já é autocontido, a pessoa não precisa... Não é parte 1, parte 2. Não é parte 1, parte 2, porque a gente sabe que é muito difícil no Brasil tu ter acesso a uma continuidade, assim. Só hoje em dia tu tem a Turma da Mônica e os quadrinhos Disney e o super-herói que tu vai conseguir acompanhar regularmente, mas tu tem que ter o hábito de ir na banca, né? Para elas terem uma distribuição melhor até em âmbito nacional. Vocês acreditam nesse formato ainda? Como nós estamos tendo aqui, como eu citei que já é possível encontrar em mais densidade nas livrarias. Vocês acreditam no formato impresso ainda para isso? Sim, eu acho que sim. Porque ainda mais... Tem dado retorno a vocês isso? Tem dado. O brasileiro, a gente percebe que ele ainda valoriza muito mais... Em alguns países, como os Estados Unidos, a Europa... o público já migrou bastante para o digital. O Japão já superou. Inclusive, a leitura online já superou. No Brasil, não adianta. O brasileiro ainda é muito... tem que ter o objeto. Eu falando por mim, quadrinho que eu vejo online só serve para eu depois achar o físico e comprar. Isso aqui é legal. Se o dia que eu achar, eu vou lá e pá. É que exige uma atenção diferenciada. As pessoas acham... tem uns balõezinhos ali, então o sujeito só dá uma folhada, mas não é bem assim, né? Não. Vocês têm toda uma organização, como a gente citou antes, às vezes as lanças, né?
fazendo as sessões de como é que o leitor vai ter que seguir tem toda uma para identidade acompanhar ali. os balões e tal. E talvez online não é a mesma coisa, né? Naquele jogo de ampliar, diminuir, principalmente em tela de celular, né? Sim, eu li um quadrinho certa vez digitalmente e ele era muito simples, ele tinha 4 quadros só. Só que entre ler no computador e eu ter depois o material impresso, eu vi uma tremenda diferença. Aí é que tá. Mesmo ele sendo quadrinho, era super simples. Porque aí tu vais ampliar na tela, volta e não é tão simples. Daqui a pouco tu já leste os balões, mas precisa de uma visualização macro para sacar o contexto todo. Tu tem uma sequência que aqueles quadrinhos foram pensados. É uma narrativa, né? E aí tu vai... No computador tu meio que perde isso. Por causa do zoom, que nem tu falou. E quando tu tem tu consegue olhar ali, tu consegue ter mais atenção, inclusive no próprio quadrinho. Tu consegue olhar para aquele quadrinho e ver detalhes que no computador é muito de relance, porque a leitura no digital eu vejo que ela é mais rápida do que tu fazer uma leitura no meio impresso. Eu acho que até pela iluminação da tela. Sim, e a tonalidade muda muito também. Muda também. Aqui vocês têm uma textura consolidada. O sujeito que observar essa cena mais sombria com um sofá roxo em tom de lilás, daqui a pouco... ele não vai puxar mais claro ou mais escuro conforme o brilho da tela ou a resolução do aplicativo. Ele é isso aqui. Né? Vocês consolidaram uma prova de cor e é isso aqui, Sim. né? Eu acho que também aí acaba acontecendo uma perda. Né? Bom, eu quero agradecer imensamente a vocês. O assunto não se esgota e eu sempre que convido o Frank, o Adam está vindo pela primeira vez, mas o Frank já participou aqui na Câmara, não só do Café com Letras, mas de outras atividades com escolas, palestras sobre a história das histórias em quadrinhos, com perdão pela redundância. Então nós recuperamos aspectos da própria técnica, do processo de roteiro de elaboração, para familiarizar quem nos acompanha, que não é simplesmente pegar aqui um livro de história, quer dizer, há um trabalho diferenciado que os quadrinhos demandam. Então quero agradecer a vocês também por esse esforço de tornar didática essa explicação e fica um espaço assim para uma saudação final, digamos assim, de cada um de vocês. Bom, a gente que agradece a participação aqui no programa e quem tiver interesse de adquirir o Duque e as Mortes, ele está disponível até o dia 24 de maio no Catarse, é www.catarse.me/duquemortes. Ou quem quiser adquirir aqui em Caxias mesmo, pode ser adquirido na Livraria do Arco da Velha e na Livraria Maneco. Maravilha. Adam? Gostaria de agradecer o convite, pela primeira vez ter vindo aí, espero vir mais vezes, né? E também agradecer pelo interesse, tudo que ajuda a propagar o quadrinho para mais pessoas é sempre bem-vindo e a gente fica bem feliz mesmo de fazer parte disso. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com os designers e ilustradores Frank Tartaros e Adam Marini. Eu li aqui para não errar a pronúncia dos nomes. Eles que nos brindaram com o livro de quadrinhos Duque e as Mortes, a dica de leitura então desta semana do Café com Letras. Como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando nossa programação. Até o nosso próximo encontro.